Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com a esfera da terra. Vamos repetir o versículo 6, só a primeira estrofe. Vamos repetir assim: E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Inferno o seguia. Glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa, aquilo que Deus quer falar aqui hoje, com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Esta mensagem aqui hoje com o tema Cavalo Amarelo. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem resposta para todo mundo, desde o menor ao maior, desde a criança ao ancião de idade. O mundo passa, a sua consciência também. Os seres humanos se acabam, mas a Bíblia afirma que só permanece para sempre, eternamente, aqueles que se salvaram em Cristo Jesus. Se nós olharmos aqui no livro do Apocalipse, logo no seu início, ele diz que é a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Glórias a Deus. Quando eu analiso a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a morte ela foi revelada aqui no livro do Apocalipse, e a sua atuação não foi só quando foi revelada no livro do Apocalipse. Ela vem atuando desde o início da criação. Desde o início da criação, a morte vem atuando, mas ninguém sabia como que era a morte, como é que ela se movia neste mundo, qual seria suas ferramentas de trabalho e qual seria o seu perfil de destruição. Aqui no livro do Apocalipse, Jesus Cristo detalha muito bem a aparência da morte, o que ela faz nesse mundo e como ela se compõe. A Bíblia detalha que a morte ela anda pelo planeta Terra
cruz, é da morte. Se não é da morte, ela é de Jesus. Por isso que nós temos que nos avaliar. Para qual caminho nós estamos trilhando? Se é o caminho da vida ou se é o caminho da morte? Se estamos indo ao paraíso, se estamos indo ao inferno? Temos que examinar nossas condutas, pensamentos, comportamentos e até vestimenta nessa vida. Temos que ver se estamos fazendo a vontade de Deus ou se estamos fazendo a vontade do diabo. Temos que procurar entender, examinar a nós mesmos, como diz o livro de Corinto. Examine-se, pois, o homem. Ora, mas a Bíblia diz aqui, irmão, no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 e 8, detalha muito bem quem é a morte. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, são 4 cavalos que vêm: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, irmão. Nós temos que ler a palavra de Deus. Temos que procurar entender o nosso tempo e o que Deus quer ainda conosco nessa vida. Ele nos revelou já o que precisamos saber, desde o Gênesis até o Apocalipse. Não estarei falando hoje aqui do cavalo branco. Não estarei falando hoje aqui do cavalo vermelho. Não estarei falando hoje aqui do cavalo preto. Mas hoje vou revelar para vocês o cavalo amarelo. Ao olhar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no versículo 7 diz: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. Quando o selo é aberto, se a morte já atuava no mundo com destruição, após a abertura desse selo, ela tem mais liberdade ainda para atuar. Ela tem mais liberdade ainda para sentenciar, para trazer a guerra, para trazer a fome, para trazer a peste, para trazer os animais ferozes e causar cataclismas e destruição de um jeito ao qual nunca houve sobre a face da terra. Quando o quarto selo é aberto, os seres humanos vão começar a ver, como estão vendo, o que é a permissão de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é dele, conforme eu sempre falo, ele vai levar, vai recolher. Mas o que é da morte, a cavalo amarelo, ela também vai levar, vai recolher e vai conduzir ao inferno. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia também detalha isso, irmão. A nossa partida desta vida para outra, quer seja salvo ou não salvo. A Bíblia fala da história do rico. Eu estou fazendo um roteiro, para que nós venhamos a entender a profundidade da revelação. Da história do rico e da história do menininho. Os dois morrem. De acordo com o que está no livro de Lucas, capítulo 16, os dois morrem. O rico morre e é sepultado. Os olhos dele fecham nessa vida e já abrem na outra.